E aí me diz, você passou por esse monte de enquadro da rota, mas já tinha vontade de ser policial? Ou você foi fazer direito primeiro e depois direito, decidiu? Não, eu queria ser policial. Eu fiz direito, eu já tinha uma empresa de estacionamento desde 82. Fiquei com ela até há 5 anos atrás. E hoje eu não tenho mais, saí fora. Mas eu já queria ser delegado. E em 92 eu entrei para delegado de polícia. Já formado já, né? Já formado, fiquei quase 30 anos na polícia, entrei direto delegado, 30 e uns quebradinhos, saí e aí virei deputado. Mas aí, vamos lá. Terceiro mandato. 92, concurso, como é que era? Tinha... Concurso público. Não, sim, mas aí tinha provas, o delegado faz prova física, tudo, habilidades, tudo? Oral, física, psicológico, não sei nem como é que eu passei no psicológico. Mas vocês só souberam depois de um tempo, né? Aí fala, por que burrado? Aí você passa por um monte de provas, né? Aí você tem a primeira parte que é 100 questões, a outra você vai para dissertativa e depois o oral. E aí você passa ali também, eles levantam a sua vida inteira, vão no bairro onde você morou, pega a vizinha. Ainda bem que você tem que ser de bom com o vizinho, viu? Sim, Vocês vão prestar concurso público, não briga com o vizinho. Que depois eles vão lá perguntar a sua vida para ele. Se o vizinho falar um A de você, você perde um concurso público. Mas até hoje? Assim, normal. Todos passam. Tanto da Polícia Militar quanto O que faz? A corregedoria que vai lá? Corregedoria. Pega o número Isso eu não sabia, não. O número que passou já no final, já mesmo que para entrar, e aí já tem ali o sinalzinho verde e o vermelho. Porra, que loucura. Um probleminha cara. que você tiver, irmão, esquece que você não vai passar. Ele vai te dar a bola preta. Mesmo depois de ter passado em tudo? Aí você não vai. Não adianta. Porra. E como é que era a delegacia em 92? Como é que era São Paulo em 92 para um delegado? Em 92 era ainda era máquina de escrever, né? Com várias... Primeiro que o Estado sempre foi pobre, então não tinha papel carbono. Então aquele papel você batia 10, 15 BO, 17, 20 por dia naquele papel. No final, a última folha que você não enxergava mais nada, porque era uma via para seccionar, uma via para diretoria, uma via para o fórum, uma via não sei para... No final era tão ruim o carbono que você não enxergava mais nada. Só no tempo de ficar mandando telex, né? Aí ficava a noite inteira no plantão, recebendo... Que desperdício O que está tempo. acontecendo? Mas era assim. Sou desse tempo aí. Desse tempo das veraneios. Sim, entendeu? As veraneios, que eram os carros que a rota tinha mais possante. Depois começou a vir depois as Blazers. Mas até então era veraneio. A Polícia Civil era mais avacalhada, tinha cadete. Pô, aquele Covas comprou cadete. Como é que ela vai descer atrás? A Polícia Militar não, porque tem um padrão. Né? A Polícia Militar tem um padrão. Eu ia até te perguntar entendeu? isso sobre Polícia a Militar tem um diferença das padrão, viaturas, é gigantesca. Não, é um padrão. Nós começamos a melhorar depois que nós começamos, que eu falava, eu arrumava briga. Vocês querem fazer um padrão, por exemplo, o Garra tinha Silverado, veraneio, aí inventaram uma viatura Silverado, que ela era fabricada, que algum delegado imbecil achou que era bom aquilo. O cara fazia a curva, a porta abria, você saía. Falei, vamos comprar o que a Rota compra. Aí começaram a comprar o quê? A Rota estava comprando Blazer. Aí os Garras começaram a receber só Blazer. Aí o padrão ficou igual. Hoje o Garra tem só as Trio Blazer, e a Rota continua. Então a gente tem que copiar a Rota nisso aí. Para quem é operacional de rua, é as Trio Blazer que são as melhores, que é o que a Rota usa. Mas eu acho as viaturas da Civil mais sucateadas do que a... Muito mais. Quem deu umas viaturas boas para nós foi o governo Dória. Tudo que nós temos de bom foi o Dória que deu. Dória deu viatura sem ser roda de lata, sem ser calota, era roda. Você vê os giroflex que a Polícia Militar tem hoje aí? É tudo padrão Dória. Foi no começo com ele. Porque eu me lembro quando ele, governador, e veio umas luzinhas. Eu falei, governador, desculpa falar, o Dória é meu amigo. Eu falei, pô, nós vendemos, a Rontan vende para os Estados Unidos essas luzinhas. Por que a nossa é mais vagabunda? Ele chamou tirou todas. Fez um padrão que é essas que estão aí hoje. Você vê as luzes, nossa, são maravilhosas. Não, igual do é tão forte, é igualzinho o padrão os Estados Unidos. É isso mesmo. Então começou com ele. Espero que o Tarcísio continue, né? E não fique, né, que nem o Alckmin. O Alckmin deu uma parava de comprar tudo para nós. A gente ficou parado no tempo com o Geraldo Alckmin, desde o salário às viaturas. Na época do Alckmin teve briga entre militar e civil, lembra disso? Isso foi uma vez. Eu tava lá, irmão. Apanhei, tomei tiro de borracha. Lógico. Você tava lá? Lógico. Tava lá. E quem que deu o tiro de borracha? Pô? A PM, né? Então mas também, nós também aprontamos, né, irmão? Não vou falar aqui o que nós fizemos, mas também aprontamos. Não tinha jeito. Eles queriam invadir o palácio. Se o governador fosse um cara melhor, o Serra, pega uma comissão, vamos entrar aqui, vamos conversar. Não, eles se acharam. É mesmo que você colocar, pois a Rota, o Garra para tomar conta dos policiais civis. É mesmo que você colocar o Leão para tomar conta do açougue. Quando começamos a apanhar, o que aconteceu? Começamos a apanhar, porque o choque veio para cima. Virou o Garra que passou para o nosso lado.
Aí nós crescemos. Com mais as viaturas que foi de São Paulo inteira para lá, que vinha a determinação do rádio que não era para ir. Eu estava na Vila Matilde, eu estava de castigo, eu tinha tomado um bonde. Bonde é que eu tinha aprontado lá, tinha arrumado uma briga com um delegado, o delegado tinha me mandado para a Vila Matilde. Eu saí da Vila Matilde com toda a delegacia ficou sem ninguém lá. Nós fomos tudo para lá apanhar. Mas batemos também. Mas apanhamos bem, viu? Mas que perigo, né? É briga... Isso é a maior vergonha para um governador. Mas depois ficamos unidos. E uns dias desse atrás aí, foi mostrar um filme da casa Militar. Isso foi uma vergonha. Querendo mostrar que protege o governador, protege a família, protege o palácio. Aí mostra essa briga. Isso foi o maior furo que o cara deu. Essa é uma briga que tem que mostrar para ninguém. Isso foi uma vergonha para as polícias. Tanto para a polícia militar, para a polícia civil. Não os soldados que estavam lá e nós que eram peão, mas para o alto comando deixar chegar nesse ponto, entendeu? Enquanto a gente estava apanhando lá, tomando bordoada, e eles também tomando... Deram tiro também neles, por isso que o pessoal não aprontou, rasgou o pneu de viatura da polícia militar. Eu lembro disso, eu lembro. E ao mesmo tempo, o que aconteceu? Aconteceu que ficou... Não pode isso aí, uma co-irmã, uma brigar com a outra. E o alto comando com o helicóptero em cima olhando, a imprensa batendo. Quer dizer, isso é uma vergonha nacional que isso nunca mais vai se repetir. Primeiro que hoje as polícias são muito unidas. Primeiro hoje que a polícia é mandada por policiais. Nós temos um secretário de Segurança Pública policial militar e temos um delegado, um secretário adjunto que é um delegado. Então, hoje a gente fala a mesma língua, entendeu? Não que teria um secretário, ou promotor, ou juiz, ou advogado, mas é a mesma língua, é quem já sentiu o cheiro da pólvora, quem já deu tiro, quem sabe o que é o dia a dia na rua, quem sabe o que é atender uma ocorrência na periferia, 2 policinhas chegar lá, da polícia militar, é uma briga de marido e mulher, porque essa briga vira contra eles, entendeu? É aquela câmera que tem que ficar filmando, são ofendidos. Sim. São pais de família que estão lá atendendo você. Só que quando dá dor de barriga, para que eles chamam? A polícia. Aí louva a Deus. Passou isso aí, excomungam você e esquece que Deus existe. Estava vendo até esses dias no Joel, filho do Datena, grande Datenão, filho dele lá às vezes eu chego um pouco mais cedo, acabo pegando o programa dele. Teve uma questão dos bandidos que roubavam a casa de uns velhinhos lá na Zona Leste. Aí um morreu, o outro foi baleado. Ele trabalhou comigo, 15 anos, o Rodrigo que matou eles. Porque é o seguinte, você vê como é que é a vida. Eu acordei 4 horas da manhã, peguei meu telefone, mania, peguei e eu tenho lá um grupo que é da... Tudo que está acontecendo entre nós policiais, cai ali apoio. E eu vi um cara pedindo apoio. Só que eu não ouvi, eu estava meio sonado, tomei um remédio para dormir, estava muito louco. Aí eu vi apoio, perseguição, vários indivíduos, 2 baleados e tentando prender outros. Eles estavam em 7. Eles já estavam atrás deles, já tinham roubado 2 residências. É isso aí. Entendeu? E a mulher estava esperando no carro. Isso. Aí e a polícia também estava esperando. Se eu tivesse ouvido um pouco melhor a voz, que eu sabia que era do Rodrigo, eu tinha me trocado e ido no local. Mas aí eu fiquei aí de manhã que eu vim saber. Aí eles acabaram alvejando, os caras estavam roubando residências, são violentos, só iam atrás de idosos, judiavam dos idosos. Foi isso aí. Pô, a polícia chegou primeiro. Um reagiu, que era o bicho. 17 anos. Mas tinha várias passagens pela FEBEM. Loucura, entendeu? Né? Então, igual a esses casos, tem vários. Aquele que também que agora que matou lá o arquiteto, eu fui lá entrevistar ele. Fui lá pessoalmente vê-lo. Agora. Do que o arquiteto atropelou. Mas, então, o que eu queria falar... Ele executou, cara. Eu fui lá. Fui lá, deu 500 mil de visualizações. Eu fui lá. Tava a mãe... Eu vi você na delegacia. Então, eu fui lá no DEIC. Você mostrou ele na jaula ali, Delegacia do latrocínio. Fui lá, tava lá na jaula. Um moleque novo, já tinha passagem. Bandido, saiu em audiência de custódia, saiu... Quer dizer, ele já tinha feito outros roubos. Você acha que se ele não tivesse preso, ele estaria matando? Não, não acho. Aí ele me contou que ele achou que o arquiteto era policial. Olha aí, olha... A gente já sabe... Pra cima e derrubou ele da moto, gente já sabe que quando a gente for abordado, ou a gente vai pra cima já dar atirando, porque se ele vê que você é policial, ele vai te matar. Ele não vai dar o tempo de eu poder me... Não, ele vai pegar e vai me matar. Foi o que ele fez. Achou que ele era policial, ele pegou e executou o cara. Pô, mas é assim, se ele fosse policial, depois que ele deu a pancada que o cara caiu, se fosse policial, já tirava na hora ali, quando o cara tava no chão. Não teria feito. Não, ele teria ido atrás dele, pegou ele na própria arma, não na... Exato. Não, isso mesmo. Entendeu? Então, mas o que me deixou indignado nesse caso foi que os caras começaram a ameaçar o delegado, os familiares. Isso. Porque o moleque tinha morrido. Mas prendeu todo mundo. Prendeu? Prendeu. Muito o delegado bom. lá prendeu todo mundo, folgado. Se é na minha época, tomava todo mundo apanhava lá. Ia apanhar. Que esses fios, esses telefones novos aí, ia apanhar. Folgado. A família vou lá pegar. Você viu? Apavorou os coitadinhos. Apavorou.
Apavorou os que foram roubados. É isso aí. Como é que As pode, vítimas. cara? As vítimas, é isso aí. Porque o que eu te falei? Impunidade. Ninguém respeita nada. O policial hoje tem que ser mandrake pro cara te respeitar, não respeita. E se o policial passar, aí já começa. Aí vai, chega lá, conta uma historinha com um bom advogado, e aí acaba o policial ter que gastar dinheiro com o advogado que vai pra corregedoria. É foda. Bom, você ficou um tempo de delegado, você não entrou direto no sequestro, né? No antissequestro. Como é que foi o Eu fiquei muitos anos, ali? eu fiquei 8, 9 anos no Garra, né? Só rua. Garra é roubos e assaltos. Grupo Armado de Repressão a roubos e assaltos. Puta, e roubar banco na época era demais, tinha hein? rouba banco pra boa. Várias vezes pegamos ladrão com dinheiro na mão, o ladrão correndo dentro do shopping Eldorado, jogando dinheiro pra cima pra gente não conseguir pegar ele, população pegando dinheiro, nós atrás dele, pula no Rio Pinheiro, vai buscar ele. Aí ele vai pro outro lado, vai dar uns tiros, ele vem pra cá na água, aí ele volta, e aí até pegar ele. É assim, foi o tempo do Eldorado ali, eu fiz muito rouba-banco, muito... Também negociação com refém, que chegava, pegava o gerente de refém, fizemos muita. E tinha muito preso também nas cadeias, muito refém, carcereiros, eu passei muito por isso aí. O antissequestro foi uma época que eu fui, depois fui pro DHPP, mas o antissequestro eu fiquei também 4 anos de DENARC, só trabalhei em departamento. E chefiei o DEIC também, né? A divisão do patrimônio, que é o Garra, é tudo, Garra... Aquele lá da Guilherme ali, né? Ali, o DEIC, roubos e extorsões, a primeira delegacia de latrocínios, falsas domésticas, rouba-banco, são 6 delegacias só top mesmo, que é só... E antes do sequestro, o que mais te marcou ali? Antes de você chegar no marcou antissequestro? uma delegacia, um departamento, né? Não vou falar delegacia, eu trabalhei só no 20DP quando comecei a carreira, fui pro Jardim, tomei um castigo, fui parar lá no 85, fiquei 8 meses lá, mas apareci no Jornal Nacional lá, porque uma criança de 12 anos foi com o revólver do pai pra escola. Tudo acontece foi na comigo. Vila Matilde? Não, a Vila Matilde foi depois, esse foi lá na Jardim Mirna. E na Vila Matilde tive a vovó naquela roubava e colocava debaixo do vestido uma velhinha de quase de 100 anos. Esse caso era... Isso aí saiu em tudo que é lugar. E o aeroporto, quando aquele avião da TAM caiu, eu fui um dos primeiros a chegar. Eu estava lá, eu era o titular. Os dois, do Jabaquara, eu estava no Garra, fui o primeiro a chegar. Mas eu era titular do aeroporto Congonhas, quando ele atravessou a pista e entrou. Tava lá também. Eu ouvi o barulho e saí a pé e fui lá. Então também, aí eu fiquei no aeroporto, mas o antissequestro, DENARC, eu trabalhei no DENARC, também fiquei 2 anos no DENARC, que aí eu já fui trabalhando e no final do DEI, quando eu fiquei no patrimônio, que eu saí, aí me mandaram pro aeroporto de Congonhas, que eu fiquei uns 3 meses que eu já era candidato. Eu já falei, vou ser candidato, não aguento mais isso aqui, eu tinha brigado com todo mundo, eu tenho que ser candidato. E ganhei. A primeira eleição que tive quase 200 mil votos. A primeira foi... Em 2014. 14, né? 13 para 14. Mas vamos voltar lá atrás. Como é que chegou no sequestro? Como é que você chegou na divisão de sequestro? Sequestro eu era da DEATUR, que eu estava no aeroporto, eu trabalhava no... DEATUR é de turista. Turista, eu trabalhava lá numa divisão que era só uma ronda ao turista. Fizeram, na verdade, para mim essa ronda, porque sabia que eu gostava, então comecei com 2 viaturas, depois o delegado era muito meu amigo, depois de 7 meses já estava com 10, no final estava com 30 viaturas. Aí o sequestro estourando em São Paulo. Eu lembro, estourando, 52 sequestros por mês. Aí acabaram com essa viatura e fizeram o DAS. Me mandaram para lá com todo o meu pessoal preparado, fuzil, a gente tinha tudo. Quer dizer, o fuzil não é o fuzil de hoje. Sim. Era um fuzil que o Estado comprava, que era uma da Taurus. Uma Lordinha? Era uma submetralhadora e um fuzilzinho .40. Nada a ver com esses daqui, né? Nada com o 762 de hoje, nada a ver. Agora a polícia está bem equipada, não tinha isso. Então aí eu fui para antissequestro e ali eu fiquei com o Wagner Jutz durante alguns anos. Ali nós acabamos com o sequestro de São Paulo. Qual que é a diferença do crime do sequestro para você desvendar? Como é que é ser um bom policial antissequestro? Que diferença que ele tem que ter de outros policiais? Não, o que eu acho é o seguinte, todo policial que sai da academia devia ir para o DHPP. Lá que você aprende a fazer polícia, lá você aprende a investigação. Lá. Eu trabalhei lá no Desaparecidos, que foi aquele caso da Mércia na Kashima que eu fiz. Sim, aquele foi um estouro. Então, ali é investigação. Sair logo pro Garra, eu sou contra. O cara tem que aprender. Aprender a amassar barro, saber como é que funciona. O que é amassar barro? Amassar barro é trabalhar lá, fazer local de crime, fazer o cara lá, ver a perícia, investigar, chegar lá, ver, tá morto, tá, vamos investigar os detalhes da investigação, entendeu? Então, ser um pesquisador. Entendeu? Então, o sequestro, eu acho que é um crime covarde. Porque o sequestrador te pega quando você é desprotegido, leva alguém, um ente querido da sua família, e depois te chantageia, deixa você abaixo de zero.
o ladrão, que é ladrão, vai roubar banco, ele sabe que ele pode morrer, que ele vai tomar tiro, porque rapidamente chega a viatura. Entendeu? Se o gerente apertar o botão, não tem jeito. A PM chega em 5 minutos. PM chega muito rápido, é muita viatura. Então, o sequestro é bom para você... Hoje, primeiro que está difícil ter sequestro, não tem mais. Porque câmera, hoje, né? a tecnologia é tão grande que não tem jeito. Vai buscar ele na casa dele, mas na nossa época não. Eram as antenas mais próximas. Difícil demais. Ligações, entendeu? O telefone, ele usava telefone do seu e fazia um clone na sua linha. Hoje não. Hoje pega ele rapidinho. Entendeu? O sequestro hoje é uma coisa mais difícil, mas na época a gente tinha que investigar muito, saber pegar as ligações, pegar as réguas de telefone, quem ligava para quem, para conseguir chegar no cara. É bem complicado. Onde é que estava o orelhão? Isso, orelhão, aí você sabia qual que ele vai ligar, aí segura um pouco mais, ele já saiu para tentar pegar ele no orelhão. Nós tivemos caso de pegar um cara que estava fazendo a negociação do sequestro atrás da divisão de sequestro, e o sequestro era em Santa Catarina. Nós estouramos, deu quase 18 minutos de Jornal Nacional. Sabe? Aquele do pai. Que eu filmei. Não, um que nós pegamos, que é o Iga, que era o Riga, ele era dono de várias lojas e foi pego, a negociação de sequestro foi em São Paulo, nas marginais, o cara fazia toda a marginal. A gente estava acompanhando porque o delegado de Santa Catarina pedia para a gente apoiar, para ver. Então, cada hora ele ligava do um no orelhão. E ele ligou, o imbecil, atrás da rua do antissequestro. Eu cheguei e catei ele no telefone. Falou, colega, você está na mão. E o cativeiro era em Minas. O cara era de Santa Catarina, o sequestrador estava enchendo o saco por São Paulo. Estava negociando em São Paulo e o cativeiro era em Minas Gerais. Puta, que loucura, nós estouramos, fomos lá, pegamos. Tem isso tudo filmado. O Tralli até acompanhou, o Tralli estava lá na hora. Falei, olha, o cara tá ligando aqui atrás. Chegamos a pé, ele estava lá no telefone. E o pagamento ia ser R$500 mil à noite daquele dia. Aí nós fomos para Minas, pegamos, eram dois, um era policial, um outro era aposentado, tomando conta desse rindo. Trouxemos ele, a família na fazenda não sabia do sequestro, que eles tinham dinheiro. Eles eram vendedores de pano para a família, que eles tinham várias lojas em Santa Catarina. Aí cresceram o olho para fazer o sequestro. Puta, que sempre loucura. Assim, é família, ou é babá, ou é algum amigo, ou é segurança, alguma coisa desse tipo que dá o sequestro. E você estudou outros sequestros para ficar safo no O sequestro que a gente ficou mais esperto é aquele do Norambuena, lembra? Lembro. Esse Norambuena, quando eu cheguei no antissequestro... Foi do Diniz, né? Quando eu cheguei no antissequestro, o Silvio Santos estava acabando, foi aquele dia da negociação na casa dele. Sim. Um dia antes a gente estava atrás, pegamos o dinheiro e depois ele foi para casa do Silvio, depois o Silvio de sequestrador. Ali, você acha que mataram aquele menino na cadeia ou ele ficou doente mesmo e morreu? Eu acho que ele ficou doente, viu? Não tem essa. Lá dentro quem manda é o judiciário e o próprio profissionalismo da Secretaria da Administração Penitenciária. Não vai entrar a não ser que algum cara mate ele lá, né? Vem chegar lá com jurado de morte e o próprio preso. Mas não, ali eu não lembro nem o que ele morreu, foi pneumonia. Ficou uns 3 dias ruins e foi pro saco. Cara inteligente esse cara, hein? O Nero Bueno era mais, o Nero Bueno era guerrilheiro. Eu conversei muito com ele. Você conversou com ele preso? Porque quando eu levava ele pro fórum, eu que fazia a escolta de levar ele, que ele fazia um esquemão helicóptero, a gente ia buscar ele lá em Tremembé para trazer aqui no fórum da Barra Funda. Aí um dia eu estava ali conversando com ele, estava lá com uns 30, 40 polícias, tudo com fuzil. Ele olhou para mim e falou assim, olha, se eu pegar um fuzil desse aí, primeiro que vocês não sabem nada de fuzil, ele falou para mim. Olha só, folgado. O cara é guerrilheiro, pô. Sim. Eu pego esse fuzil, eu mato todos vocês. Vocês não têm noção do que é fuzil. Aí eu falei... Quer dizer, ele foi tratado como preso, com respeito como eu sempre tratei, mas com mais cuidado, porque ele é um cara... Sei lá, alguém encostasse a mão nele, sei lá, esse louco não manda matar sua família inteira. Porque esse era o Norambuena. Ele era peruano? Ele era chileno. Chileno? Ah, eu pensei que era do Sendero chileno. Luminoso. Ficou preso lá, foi alçado da cadeia, ele sequestrou a filha, como se fosse dono da Rede Globo, sim, lá de Chile, foi alçado e estudou o sequestro do Washington Oliveto durante 2 anos. O Norambuena foi o Washington Oliveto ou foi o Diniz? Washington Oliveto. Onde ele passava todo dia no final da Angélica, ele ficava lá marcando quantas viaturas, a gente pegou depois tudo, quantas viaturas da PM passavam, que eles foram com roupa da Polícia Federal. Quantas pessoas passavam, quantas polícias passavam, onde o Washington Oliveto frequentava, os restaurantes, qual era o horário dele dormir, qual era o horário dele sair, os amigos. Ele estudou tudo antes de sequestrar ele. HW Brasil ali na Consolação, né?
perto do final da Minas Gerais ali. Isso, foi ali que ele fez o sequestro. Porra. Ele ficou meses ali estudando quantas viaturas passavam. Foi ali que ele abordou. Na Minas Gerais, é isso aí. É isso aí. Foi na A Minas W Gerais. Brasil era bem na esquina com a Foi na Consolação Minas ali. Gerais, é isso aí, mano. Não lembrava o nome da rua, A continuação da Paulista e a da É Angélica, isso você aí, vira ali. aquela curvinha. Foi ali que ele pegou. Ah, eu achei que tinha sido da Angélica mesmo. Não, foi ali, naquela rua. É onde você falou aí. Porque eu fui fazer uma entrevista lá uma Ele vez. dava as palestras, eles anotavam tudo que ele falava. Ah, pô, ainda tinha Quantos isso. policiais iam na palestra dele? E o Austin Oliveto vivia uma vida meio tranquila, assim, em jogo do Corinthians e Eu tal. sabia que ele era forte. De grana. Estudaram. E é isso que você falou, essa coisa da diferença de hoje da tecnologia, né? Ele conta que ele gritava lá, liguem pras rádios avisarem que eu tô aqui. É porque era mais fácil, de maneira mais fácil de chegar na polícia, né? É isso aí. Mas hoje, esse telefone aí, hoje o cara vai te buscar. Não, hoje não tem jeito, Tem nada, jeito. nada. Não adianta você querer negociar com o celular. Fica difícil. E- Sequestro Agora me pega diz. rápido. E a tecnologia, São Paulo tem tudo que é tecnologia para chegar rapidinho no bandido. Hoje nós estamos muito bem equipados.